O Ricardo Moda pergunta aqui, Alan. Cleito, por que a falta de padrão tático no time? Mesmo sendo alternativo, na minha opinião, vemos muito pouco padrão. Parece que o Renato só treina o time titular. Eu também tenho esse questionamento, Alan. Sabe por quê? Porque por mais que não seja uma equipe que jogue com frequência, e a gente até entende que o futebol, às vezes, o que está dentro de campo, não é o que se reflete do treinamento. O treinamento é um nível, uma carga diferente. Mas, pelo menos, esses jogadores, eles se conhecem, porque, em tese, eles treinam com maior regularidade juntos. E eu, pelo menos, esperava um certo padrão tático do time. E eu vejo, em algumas posições, alguns jogadores ficando meio perdidos. Por exemplo, o André jogando nessa função, jogando um pouco mais à frente, com o Thiago Maia fazendo ali o segundo volante. Em alguns momentos eu vi o Thiago Maia fazendo a saída de 3 entre os dois zagueiros. Enquanto, às vezes, eu vi o André jogando de segundo e o Thiago Maia mais na frente. E o Vitinho muito perdido. Eu acho que esse embaralhamento das funções que o Renato está trazendo nesse time alternativo pode estar confundindo um pouco. Não sei se é um achismo meu ou se você concorda com isso, mas essa mudança drástica de muito posicionamento dentro de campo, essa polivalência dos jogadores, para mim tem incomodado um pouco. Então, Cleitinho, eu falei um pouquinho disso ontem, né, no jogo. Porque tem algumas pessoas que vêm só para criticar, porque acham que o que importa é só o resultado. Vamos ver o resultado, foi 3-0, uma grande vitória, e eu destaquei isso aqui. Destaquei ontem na abertura do pós-jogo e estou destacando de novo. Foi uma história monstruosa, galera. Estávamos com um time totalmente desconfigurado. Só que eu concordo com o Cleito. Daí a gente ter uma análise mais fria do que a gente está vendo é uma outra parada. Então o time não tem um padrão tático definido. As peças que entram deveriam ser encaixadas para poder, sim, né, desempenhar o seu melhor dentro do padrão previamente estabelecido. Só que não é isso que acontece. O Cleiton ontem foi muito feliz quando ele fala: quem faz ali a saída de bola, na maioria das vezes, começa com o Arão. É o Arão que desce no meio dos zagueiros ali para poder proporcionar a saída de bola. Ali gera qualidade. Ontem a gente viu o Thiago Maia fazendo isso. O Arão inicia esse processo, aí depois ele muda, bota o Thiago Maia para fazer, e aí, cara, você acaba não caracterizando os papéis que cada um tem dentro de campo a desempenhar. Então, tem sim uma confusão tática, na minha opinião, tem sim uma falta de padrão que já deveria ter sido previamente estabelecido. Lembrar a vocês, o Renato Gaúcho e eu, que fui bem crítico ontem, falei até na questão do Kennedy também, tem uma galera que defende o Kennedy ainda, acha que a gente está sendo precoce em querer criticar. Daqui a pouquinho eu vou falar do Kennedy. Só para terminar essa questão do padrão tático, assim, o Renato teve 13 dias parado para poder treinar, e ele treinou esses caras que estavam ontem em campo, porque tinha jogadores na seleção. Nós tivemos a paralisação da competição para o clube de regata do Flamengo, porque os jogadores estavam servindo as das seleções. E ele não conseguiu criar a padrão tático. Ele não conseguiu ajustar e acertar a equipe. Na maioria das vezes, a gente vem vencendo em individualidades e na categoria de alguns jogadores, porque a gente tem um elenco diferenciado, quer queira ou não. Se a gente pegar um Vitinho numa boa noite, o Vitinho vai fazer a diferença. Se a gente pegar um André numa boa noite, o André vai fazer a diferença. Cara, a gente tá falando de um Pedro no ataque. Quem é o substituto do Gabigol? É um Pedro da vida. O Pedro é um do jogador. É um jogador diferenciado. Se ele estiver na noite dele, amigão, ele vai fazer a diferença a favor do Flamengo. O Michael vem rendendo e vem sendo importantíssimo. Nós que criticávamos aqui o Michael, eu, Rodrigo, Marcão, todo mundo aqui criticou muito o Michael. Amigão, Michael vem contribuindo significativamente para várias vitórias do Flamengo e ontem não foi diferente. Então, também está fazendo a diferença. Aí, quem deixa hoje a desejar, infelizmente, a gente tem um Kennedy, né? Que a gente vai falar um pouquinho do Kennedy ali. Cara, o Kennedy, infelizmente, está muito fora de forma, Cleiton. Alan, o cara teve lá a malvada, teve uma lesão, o cara chegou a fazer uma pré-temporada, cara, lá no Chelsea. Aí contraiu a da Covid, ficou um tempo ali também, né? Meio que para poder se recuperar de uma lesão, mas mesmo assim ele está muito, mas muito abaixo dos demais jogadores fisicamente. E quanto tempo ele já está treinando no Flamengo? Eu ontem perguntei para o Marcão, Cleiton, puxa aí, qual foi a data que ele se apresenta ao clube de regata do Flamengo? Eu lembro que a expectativa, e aí você vai me corrigir, era para que ele pudesse ser preparado para jogar contra o Palmeiras. Se eu não me engano, na primeira partida do segundo turno. Na primeira partida do segundo turno. A expectativa era que ele chegasse,
fosse preparado, já estava regularizado para poder jogar diante do Palmeiras. Só que ele chega muito abaixo fisicamente e ele já está esse tempo todo no Flamengo, tem mais de um mês, e ele não conseguiu ainda readquirir o seu condicionamento físico. Desculpa, cara, alguém tem que falar alguma coisa por esse rapaz, porque não dá para a gente aceitar isso. É um jogador que tem um salário altíssimo, é um investimento alto que o Flamengo fez, assim como o Flamengo fez também no Pedro Rocha, e o Pedro Rocha não vingou, tá? O salário que o Pedro Rocha recebia pelo Flamengo não era salário baixo. Está acontecendo a mesma coisa com o Kennedy. Ele tem mais de um mês, Cleitinho, no Flamengo já se preparando. Mais de um mês. Desculpa, para um atleta profissional, galera, é tempo suficiente para o cara readquirir sua melhor forma física. O cara está completamente abaixo dos demais jogadores. E aí eu não digo só do Flamengo, não. Eu digo dos adversários. Os adversários tomam a bola dele de forma muito fácil. Voltem aqui um pouquinho na memória e lembra aquele jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, que a gente tomou um passeio de 3-0 lá na estreia do Flamengo. Se eu não me engano, foi o campeonato de 2020, não foi? Que o Flamengo estava sem treinar. E acho que foi 2020, que o Atlético Goianiense meteu 3-0 na gente lá na casa dele. Foi 3-0 Atlético Goianiense. Os caras estavam, meu irmão, sobrando dentro de campo, porque fisicamente o time todo estava completamente abaixo. Esse é um ponto que eu acho que seria importante fazer a pergunta lá, né, ao Renato ou alguém da preparação física ou os médicos, para poder entender aí por que o Kennedy não consegue readquirir a sua melhor condição física. Eu também me preocupo. Eu acho que a sua frase mais impactante não é que o Kennedy está abaixo dos seus companheiros de equipe. É o Kennedy está abaixo dos adversários. Ontem tu via lances do Kennedy que ele tentava tomar algumas decisões e ele era facilmente lido. Era assim, jogada como se ele não fosse profissional. Sabe, aquele jogador que vai jogar ali uma pelada com do outro time, tem um cara profissional e você não consegue fazer nada porque o maluco tem uma leitura diferenciada. É o Kennedy hoje, mas não é porque o Kennedy não é profissional. É porque ele realmente está totalmente fora de forma. Eu até conversei isso com o pessoal aqui na live do sábado com o Rafael, não, sexta, com o Rafael, e eu até falei que o Kennedy só vai ganhar ritmo jogando. É inevitável, um cara só ganha ritmo jogando. Agora, isso que você falou faz todo sentido, Alan. Não é possível que dentro de um mês, eu vi aqui, a apresentação dele no Flamengo foi dia 28 de setembro. Dia 28. Ele chegou e começou fazendo aquelas voltinhas em campo e tal. Vamos dizer que ele começou no dia 29 de agosto, perdão, 29 de agosto. Irmão, é impossível, como quase mais de um mês já, pô. É um mês e 10 dias, um mês e 15 dias, bota aí, um mês e 12 dias. Irmão, um mês e 12 dias, até eu que não sou profissional, pelo menos, Alan, tu tem que ver nele alguma mudança. Que o cara tá ficando mais fino, que tá mudando alguma coisa. Mas nele tu olha, parece que nada muda. É jogo a jogo, tu olha, irmão, o Kennedy parece uma porca dentro de campo. Todo não importa, cara. É que ele tá muito abaixo. Aí, ó, o Thiaguinho coloca assim, ó. Cara, acho que o Kennedy vai ser titular contra o Juventude. Não vai ser nunca, Thiago. Sabe por quê? Porque se fizer, aí o Renato torra o jogador definitivamente com o torcedor rubro-negro. Porque o cara não vai ganhar nada. O cara vai ser um peso morto. A crítica vai começar. É que assim, eu entendo que às vezes eu posso ser até um pouquinho precoce com relação à crítica, né? Mas eu gosto e prefiro que a maioria das vezes eu esteja completamente errado. Nem sempre eu estou errado. Às vezes eu erro também, né? Todo mundo erra. Você vê. O Léo Pereira, eu fui criticar o Léo Pereira lá atrás por coisas que hoje todo mundo critica. E nego fala, você é maluco, tá pegando no pé do cara, não é isso. Meu irmão, o cara dá bote errado toda hora. O cara é infantil. O cara é facilmente driblado. Facilmente driblado. E aí, mas você tá perseguindo o jogador. O jogador não é isso tudo. Ontem, de novo, ele toma ali um corte ali, que ele vai lá da frente do meio de campo, na frente do Arão, tentar dar o bote no cara, de forma desnecessária. E isso deixa um buraco na zaga, galera. Mas o adversário não emplacou. Sabe por que ninguém tá reclamando? Porque esses erros que a gente pontua aqui e cita, acaba não ocasionando gol. Porque se o gol sai num lance desse, aí todo mundo cai de pau no cara. Porque aí errou e gerou, sim, a p do gol. Então eu prefiro pontuar para tentar corrigir. Agora, ele tem um problema de posicionamento corporal inacreditável, que ninguém tenha chegado nesse rapaz e tenha dito para ele, ô cabeça de bagre, vem cá, filho da p***, deixa eu te falar um negocinho.
Não fica com os 2 pés plantados de frente pro adversário, pro zagueiro, que o cara vai girar em cima de você. Fica de lado já. Mas não, ele tem que plantar os 2 pés para ele ser facilmente driblado e ele perder tempo ainda para poder girar o corpo para começar a correr. Coisa básica de futebol. Não tem um corno para chegar e corrigir isso no cara, irmão. É inacreditável isso, Cleitinho. Alan, o que falar sobre Léo Pereira se até o Gabriel Batista mandou-lhe um vai tomar... Não sei se tu ouviu na transmissão. O cara, ele lançou, filho. Vai tomar no Lau, toma ali. E o Léo Pereira vai falar o quê? Até do Gabriel Batista ele tá tomando esporro, filho. É só mais um. É só mais um. O Diego Alves tá cansado também.